aquilo que ele veio para falar, nós queremos cobrar. Mas se nós falarmos de você, não ouvir, você será cobrado. Nós temos um projeto missionário, eu e minha esposa, um projeto de missionários voluntário, mais linda do mundo, minha esposa. Nós andamos, se necessário, no Brasil, levando o Evangelho do Rio. Nós temos tido muitos desafios, porque não é fácil. O amor esfriou, as pessoas não querem mais saber de Jesus. Umas não têm, quer dizer, a maioria não tem raiva de Jesus, mas elas têm raiva do cristão, do crente. Por quê? Porque foi pregado o Evangelho de uma forma equivocada. Por quê? Pregado o Evangelho de facilidades, e o Evangelho não é facilidade. E aí, quando ela chegou na igreja e viu que as necessidades dela não foram atendidas, ela virou as costas para Jesus. Isso é muito triste, porque nós queremos trazer o Evangelho que convence, que converte as pessoas, mas nós temos essa dificuldade. Por quê? Porque nós não praticamos o amor de Cristo. Então, se nós não praticamos o amor de Cristo, como que nós vamos trazer essas pessoas para Jesus? Se nós passamos pela rua e não exalarmos o amor de Cristo pelas outras pessoas que estão fora, como que elas vão querer sentir esse amor de Cristo? Ontem foi pregado aqui a respeito disso, que primeiro você dá um alimento físico, alimenta a pessoa, e depois você vai dar um alimento espiritual. Porque não adianta você pegar uma necessidade, dar um ovo, e trazer apenas o espiritual. Ela não vai querer. Olha a necessidade de expor esse amor que nós temos, que nós recebemos, que foi o que nos converteu, para as pessoas. Eu queria que você abrisse sua Bíblia aí, em João 3,16, um versículo muito conhecido. Inclusive, é Ele que nos faz, que nos fez, para nós chegarmos a Deus. João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Feche seus olhos só um minutinho para orar e falarmos com Deus. Santo, maravilhoso Israel, és tu, Deus Todo-Poderoso, majestoso. Pai, aqui está o teu Filho, que carece da tua misericórdia. Eu não tenho nada para o povo que está aqui, mas o Senhor tem. O Senhor tem muito para trazer ao coração dessas pessoas. Que o Senhor tome aqui a minha boca e fale aquilo que as pessoas precisam ouvir nesta noite. Não o que elas querem, mas o que elas precisam ouvir. Muitos aqui estão angustiados, estão aflitos, estão ansiosos, estão deprimidos, estão com problemas para serem resolvidos e não têm solução. Mas o Senhor tem as respostas para todos aqueles que aqui estão. Que o Senhor venha de encontro com a necessidade dos teus filhos. Porque eles vieram em casa, Pai, para trazer o seu culto racional, de adoração, de louvor, para exaltar o teu santo nome. E aqui é a casa, Pai, onde pode a evidência maior de milagre na vida do cristão. É na tua casa. Porque a tua palavra diz que vai levar um dia na tua casa do que 1000 dias fora dela. Então, que a tua unção, o teu poder, a tua graça, o teu favor repouse sobre a vida dos teus filhos. No nome de Jesus. Amém. Amém. A nossa mensagem agora nós vamos falar sobre o amor de Deus. O que nos trouxe a nós sermos cristãos, com certeza foi o amor de Deus, não foi? Geralmente as pessoas falam assim: eu queria voltar ao primeiro amor, porque aquele fogo, aquela paixão por Deus. E aí o tempo vai passando e a gente vai esfriando. Por que será? Porque o amor, ele precisa ser aquecido. Ele precisa estar sempre com uma chama acesa. E como é que nós podemos fazer para que esse amor, ele esteja sempre com a sua chama acesa? Lendo a palavra de Deus. E muitas vezes, meu irmão,
Muitos de nós nos alimentamos apenas com a palavra que sai aqui do público. E nós lemos mais Bíblia em casa. Eu estava lembrando que, há uns 40 anos atrás, eu não mais, os crentes adventistas, as pessoas não enrolavam melhor porque eles conheciam a Bíblia. Entendeu? Se fosse pro crente atlético meu, eu não estragava, porque ele conhecia a Bíblia. Mas hoje nós vemos que não está mais tanto assim. Entende? Então está faltando para você alimentar mais, para que essa chama viva de Deus ela fique acesa no seu coração. Então tem o amor de Deus. Fica difícil a gente falar como descrever esse amor de Deus, por quê? Porque não tem como descrever o amor de Deus. Porque é algo tão surreal, é algo tão incondicional que a gente não consegue decifrar. Uns criam as definições, Deus é isso, aquilo, mas Deus é tão grandioso que nós não conseguimos decifrar e também não entra na cabeça do ser humano por causa do seu poder, por causa da sua majestade. Nós não conseguimos ter esse entendimento, do amor de Deus. Mas nós vamos aqui trazer alguns versículos que irão resgatar esse amor de Deus. E o primeiro dele está lá em João 4,10. Se você quiser acompanhar, senão a gente vai decorrendo, que é Deus que amou primeiro. 1 João 4,10. Eu vou ler. Depois você anota e confere em casa, dá uma bonita. E diz assim: nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas é que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelo nosso pecado. Você vai ver que tudo que vai ser relatado aqui a respeito do amor de Cristo, o amor de Deus, está tudo voltado para Cristo. Impressionante isso. Tudo voltado para Cristo. Por quê? Porque Deus é apenas Jesus. E Ele deu por mim e por você. Mas alguém faria isso? Ter apenas um filho, dado por alguém que é tão pecador, tão injusto como nós? Alguém faria isso? Mas Ele deu esse que Ele tinha de melhor, que era o seu filho, como propiciação pelo nosso pecado. Segundo, Deus é o seu amigo. Está lá em João 15:13, que diz assim: ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Irmãos, hoje é difícil até ter amigos, mas não dá vida pelo amigo. Não é verdade? Está muito complicado hoje. Essa relação de amor hoje é tão fria, que as pessoas elas não conseguem mais ter amizade. O amor ágape, que é o amor de Cristo, esse amor genuíno, que não pede nada em troca, apenas citar, apenas ama, com o coração aberto. E é esse amor que Deus tem, e que eu quero trazer para você, de quando você se converteu. Nós andamos muito, vamos ser algumas igrejas, adventistas, só que adventistas mesmo, a frieza dos irmãos é muito grande. As pessoas passam com você, não te dá nem um bom dia, boa tarde, não pega na sua mão, não fala nada. Jesus, que as pessoas só conseguem falar com alguém que convive dentro do tempo com ela, que ela se relaciona com ela, não consegue, como é que ela vai amar alguém lá fora? Você entende isso? A frieza está tão grande. E como é que eu posso não amar alguém que eu estou vendo que ele amar Jesus? Ele ama a Deus. Vocês quiseram saber tudo. Porque às vezes nós criamos um ritual para irmos à igreja, para adorar a Deus, para vir. Você fala assim, eu acho que aqui não faz isso. Eu vou descontar um pouco dos meus pecados. No domingo, eu sei que aqui não tem isso. Mas você vem para cá, para quê? Uns dizem que vem pegar bem, buscar a sua bênção. Eu acho que você deve vir para cá para adorar a Deus, para trazer gratidão que você tem com Deus, por você aprender mais de Deus. Esse é o papel que você tem que fazer aqui. Busque ser cheio de Deus, lindo
palavra de Deus, eu já li a Bíblia mais de uma vez. E todas as vezes, algumas coisas que eu passo lá, que eu leio novamente, Deus fala diferente. Como que eu não tinha visto isso? Porque se você não renovar a sua mente com a palavra de Deus, irmão, você vai ficar como? Você não vai se sustentar. Os dias são maus, as coisas que estão para acontecer, principalmente nesse ano de 2024, são surreais e você precisa estar preparado. Talvez o evangelho que você tem hoje no seu coração não vai assegurar você com as perseguições que virão. Por isso que eu aconselho você, busque mais de Deus. Leia a palavra, porque é ela que vai te dar, lhe sustentar nas coisas que virão nas perseguições. As pessoas às vezes elas querem fé, não, Deus vai te provar para me ter mais fé. Eu discordo. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, não é isso? Então, quanto mais eu leio a Bíblia, mais fé eu vou ter. Quanto mais fé eu tenho, vou saber em quem eu tenho crido. Então, se as circunstâncias virão, eu sei que eu tenho crido. Acabou. Esse é o papel do cristão. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Continuando. O terceiro. O amor de Deus é incondicional. Romanos 5:8 diz assim: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Como assim? Nós deixamos de ser pecadores? O que acontece? Quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Salvador das nossas vidas, automaticamente você precisa mudar de rumo. Se você pecava, não pegue mais. Nós não somos justos, nós somos justificados por Cristo. É óbvio que nós pecamos ainda. Eu queria levar você lá em 1 João 3, 5 a 10, que diz assim: na verdade eu te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito, necessário vós é nascer de novo. E o vento sopra onde quer, e outra vez a sua voz, mas não sabe de onde vem e para onde vai, assim todo aquele que é nascido do Espírito. E quando ele respondeu, disse assim: como pode ser isso? Ele respondeu e disse: tu és mestre de Israel e não sabe disso. Quando nós nos convertemos, nós precisamos mudar o rumo. Quando Jesus fala aqui, quando Paulo fala aqui, que nós éramos pecadores, nós temos que mudar completamente a rota. E hoje, muitos cristãos, pessoas que se dizem cristãos, elas cometem os mesmos pecados antes de terem conhecido Jesus. Não tem como. Hoje o pecado tem que ser um acidente da nossa vida. Porque senão não vale a pena. Você ir para a igreja, você ter sua Bíblia e continuar fazendo as mesmas coisas. Você não foi convertido, você foi convencido. E aí, olhar a jactância, não tem prazer nisso. Então, Deus, mesmo nós sendo pecadores, Ele continua nos amando do mesmo jeito. Mesmo com nossas falhas, com tudo que nós praticamos, Ele continua nos amando. E Ele nos amou primeiro. O quarto versículo diz assim: nos ama mais que o amor de mãe. Isso está em Isaías 49:15. Diz assim: haverá uma mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama, não tem compaixão do filho que o gerou, embora ela possa esquecer. Eu não me esquecerei de você. Eu acho isso muito forte e fantástico. Eu posso esquecer da minha mulher em algum lugar, eu amo, mas Deus jamais vai esquecer dela. Você pode esquecer seu filho em algum lugar que você o ama. Alguém conhece aqui na terra um amor maior do que amor de mãe? Tirando de Deus? Não, né? A gente tem os filhos longe e mesmo que assim, só dá para os meus filhos. Vou parar para chorar. Só dá para os meus filhos.
por que há tanta saudade, a mãe principalmente? É porque sangue foi gerado é algo tão fascinante assim que é fantástico. Não tem como. O pai não, o pai geralmente tem uma boca, essa coisa mais segura, porque ele não gerou. Agora você já imaginou o amor de Deus que gerou a mãe? É um amor fantástico, fantástico. E mesmo assim, ele não esquece de você. Amém. Irmão, se Deus olhasse para você pelo que você é, olhasse para mim pelo que nós somos, Malaquias diz assim: a causa de não sermos consumidos é porque se não sermos consumidos é porque Deus não muda. Porque se ele mudasse, nós já teríamos esquecido a cobra, você teria que estar lembrando. Entende? Essa palavra de hoje aqui, irmãos, é para trazer a você um pouco de fogo na sua alma, para que você pense, reflita, que o amor que você tem dispensado ao próximo, entende? É isso que a palavra quer para você. Para você sair dessa mornidão, se você fosse um frio, mas você é morno, foi a ponto de vomitar você. Isso, a Bíblia fala a respeito das águas de Colossos e outras cidades lá, que uma água que era fria, tinha outra que era quente, mas tinha outra que era morna, que era sabor. Ele fala assim, que terra fosse igual a água de tal lugar, ou como a água de tal lugar. É você é igual a água que tem sabor. Então vamos à nossa situação. O amor que nós amamos é diferente. Nós tivemos um caso em Caraca, não, em Ipatinga, eu vou contar rapidinho, no domingo passado. Nós no final de lá come, e de repente chegou um casal, ele estava no posto de gasolina, nós dormimos lá 3 dias. E aí chegou um casal, um rapaz com a colheita, puxando a perna e a moça respondeu, levando ele. E aí, nós olhamos pelo filho da cor bilateral, eles sentaram lá, aí Sandra falou assim, vai lá, mano. Aí eu falei, cara, deixa eles se ajeitarem lá para mim. Aí cheguei lá, aí eu falei, já almoçaram? Não almoçaram, era para fazer umas 4 horas da tarde. Aí eu fui lá, peguei comida de arroz, com feijão, tinha um feijão nordestino lá, com arroz, uma delícia, com verduras. Levei para ele, depois eu uma garrafa de água, comeu. E aí o que aconteceu? Não, a gente caiu da moto, quebrou a perna, tal. Mas não foi bem isso, não. Mas eu não me importo com o que ele fez. Eu tenho que amar, independente de quem ele é, ele está com fome, ele está com sede. Eu tenho que amar. Porque esse é o evangelho que eu prego. Então, se eu não fizer isso, eu estou sendo mentiroso. Né? E aí, claro, depois que ficou bastante, nós demos um cobertor para ele, Sandra deu roupa, ele ficou sem dúvida. E aí, sentou, depois estava com a barriga cheia, eu cheguei junto dele. E agora é a hora da gente injetar o Jesus dele, né? Eu comecei a conversar, a falar de Jesus, e ele ficava assim. Jesus te ama, você é importante para Deus, independente do que você fez, você pode se arrepender. E aí Jesus disse isso, falei, assim, por que Jesus veio te salvar? Porque as pessoas falam assim, Jesus quer te salvar, mas salvar de quê? É muito vago, você precisa saber dizer para as pessoas de quem que Jesus está salvando ela. E eu fui explicar para ele por que Jesus estava salvando. Falei, mas eu passei uns 4 minutos conversando comigo. Aceite Jesus como Salvador da sua vida. Glória a Deus. Se ele vai seguir ou não, a seguinte foi vontade. Eu paguei uma passagem dele, outro para eu pagar uma passagem de Ipatinga para o Espírito Santo, que estava no lá. Então, o meu papel de cristão, eu fiz, que foi o quê? De amar. Ele sabia que ele amava. Porque senão não adianta, você pregar o evangelho para as pessoas,
na tora, querendo que elas queiram Jesus de uma forma assim, que ela nem você humano, por que ele vai alimentar Jesus? Não ficou. Pregue o evangelho para ela, mostre que ela é importante, mostre que você ama. Se ela não vai te ouvir. E mostre Jesus, que as pessoas queiram esse que você serve, que elas fiquem impactadas com ele. Que elas queiram Jesus para elas, que elas queiram as experiências que você tem com Jesus também, que elas queiram ter. Esse é o nosso papel. Não é trazer um papel de Deus carrasco, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Não estou falando que não tem permissão para permitir isso, não. É o evangelho genuíno, aquele que salva, que cura, que restaura, porque esse é o evangelho verdadeiro. Amém? Amém. Vamos por tudo. Você é filho de Deus. 1 João 3 diz assim: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Sendo chamados filhos de Deus, que de fato somos. Você já imaginou o privilégio de ser chamado filho de Deus? De ser coerdeiro com Cristo? De ter direito nas heranças do reino? Você já pensou a respeito disso? Isso é fantástico. Às vezes nós vivemos um evangelho tão corriqueiro que a gente não se aplica para alguns detalhes. O que acontece no dia a dia? Você é filho, você é amado do Pai, você não é abandonado, você tem alguém que cuida de você. Você que se sente rejeitado, você é amado de Deus. Você é muito amado. Você é imagem e semelhança do seu Pai. Então você é bonito, você é cheiroso, você é amado. Amém? Amém. Então faça valer isso. Faça valer que você tem alguém que zela por você, que é um Pai zeloso. Muitas vezes pode não ter conhecido o Pai, mas Deus nunca vai te abandonar. Jamais. Você pode até sair da presença dele, mas ele não vai sair da tua presença. Porque não se afasta de você, você se afasta. Agora que você é filho, Deus sempre vai te proteger. Salmos 36, 7 diz assim: como é precioso o teu amor, Deus. Os homens encontram que foram refúgio à sombra das tuas asas. Nós precisamos ter experiências com Deus. Já tive algumas experiências de